Então, galera, a mensagem de hoje ela é relativamente simples. Ficou bem na frente da... Não? Aí ficou muito ruim ou tá mais ou menos? Tá bom. Então, a mensagem hoje ela não é novidade para muitos de nós, ela é relativamente simples, mas não significa que ela não pode ser transformadora. Se eu perguntar, por exemplo, para vocês, o que é mais simples? Um copo d'água ou o celular? Acho que qualquer um de nós vai dizer que a água é absolutamente mais simples que o celular, mais abundante. Só que eu consigo passar 30 dias sem o celular, mas eu não consigo passar 30 dias sem tomar água. Então que essa palavra hoje seja água nas nossas vidas, seja um efeito transformador, que seja algo que traga vida e que toque os nossos corações, amém? E a gente vai falar hoje sobre aquilo que completa o nosso ser, mas não deveria completar, aquilo que enche o nosso coração, mas não deveria encher. E o que a gente tem que fazer com isso? Como que a gente substitui? Como que a gente lidar com uma série de coisas que eventualmente viram prioridade nas nossas vidas, mas que talvez sejam prioridades, mas talvez não começassem da posição número 1. É isso que eu quero que a gente reflita hoje. E por que isso? Porque ao longo da vida a gente vai ter várias escolhas, oportunidades de escolhas. Escolher o caminho A, o caminho B, o caminho C. A gente escolhe atravessar a rua por esse lado, por aquele. A gente escolhe ligar para alguém ou não. A gente escolhe perdoar alguém ou não. A gente escolhe enfrentar um problema ou não. A gente determina onde a gente vai, o que a gente quer assistir. A gente determina quem a gente quer ajudar. E a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais egoísta. E cada vez mais distante dos desejos e planos de Deus. E aqui já começa parte do core, do centro da mensagem. Se eu estou distante daquilo que Deus quer para mim, do plano que Deus tem para mim, do chamado que Deus deu para mim, eu começo a colocar no meu coração outras coisas. E aí a gente pensa, mas Vinícius, isso é um pouco difícil. Talvez seja difícil fazer essa reflexão e começar a pensar em substituir aquele que guia o nosso coração, que guia os nossos pensamentos, que toma o nosso dia, que nos deixa preocupados. Mas, por um lado, pode ser difícil, desafiador para alguém, mas, por outro lado, é lindo. Eu vou voltar àquilo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Quantos voluntários eu vi e conheço, pessoas do meu círculo social, que perderam tudo, mas que estão trabalhando e ajudando o próximo. Será que não foi difícil para eles pensar assim, meus filhos não têm mais brinquedos, eu não tenho mais uma casa para meus filhos, para minha esposa, para meu marido, mas eu vou ajudar. Essas pessoas estão mostrando para a gente a beleza que é mudar a prioridade. É lindo. Uma coisa que eu tenho explicado para colega de trabalho, para amigo aqui que pergunta sobre o que está acontecendo lá. A gente foi numa apresentação de teatro da Bela essa semana, um pai de uma das meninas de teatro veio conversar comigo. E o que eu digo é, se tem algum lado bonito no que está acontecendo lá, e eu não estou dizendo que é bonito, eu estou dizendo que se existe alguma coisa de positivo, acho que é uma maneira melhor de colocar, é ver a humanidade florescendo de novo, né? O egoísmo sendo posto de lado e as pessoas dispostas a sacrificar sua saúde, o seu bem-estar psicológico para ajudar. Minha professora de alemão dá aula de segunda a sexta, brasileira, mora lá, nossa vizinha. Ela só está dando aula agora terças e quintas, porque os outros dias ela vai trabalhar, ou seja, não está ganhando seu dinheiro, sendo pago pelo seu trabalho, mas preferiu fazer isso para ajudar. Ela tem uma casa num lugar afastado, ela poderia estar nessa casa com sua família, com piscina, com internet, mas não. Ela falou, não, eu quero ficar aqui em Porto Alegre, eu vou deixar de trabalhar 3 dias da semana porque eu quero ajudar.
Isso é só um exemplo entre milhares de exemplos de a gente trocar a prioridade que está no nosso coração e a gente começar a prestar atenção para o chamado de Deus. E aí, quando a gente começa a pensar nessa sociedade que a gente está e ser confrontado pelo que está acontecendo lá no sul, a gente talvez entenda o que o apóstolo Paulo, depois de ter viajado todas as regiões ali do Oriente Médio, da Turquia até a Itália, né? Paulo viajou por toda aquela região, levando as boas novas, falando de Cristo, né? Nos primeiros anos após Cristo, falando sobre Cristo, sobre seus milagres, sobre a sua missão. Aí ele volta a se comunicar com a igreja de Filipe, uma das cidades que ele já tinha visitado e que tinha nascido uma igreja lá. E essa igreja, ela era aparentemente perfeita. Aparentemente perfeita. Lá parecia que os irmãos se amavam, parecia que todo mundo se gostava e todo mundo se ajudava. Mas é interessante que Paulo, alguém que era tão ocupado, ele investe certo tempo com essa igreja. E pelo Espírito Santo ele é levado a confrontar essas pessoas dessa igreja. E de novo, estou falando de pessoas de uma igreja, uma das igrejas mais bonitas, as igrejas primitivas, as que foram guiadas totalmente pelo amor a Cristo. E sabe por que ele fez isso? Porque ele se deu conta que os maiores inimigos daquela igreja, vou repetir, os maiores inimigos daquela igreja eram inimigos que a própria igreja não conhecia ou não via. Como assim? Fantasma, está espiritualizando demais, Vinícius. Vou repetir, os maiores inimigos a igreja não conhecia ou não via. Sabe que inimigos eram esses? Vem da exortação de Paulo. O primeiro deles era o egoísmo. Paulo se deu conta que nessa igreja existia um egoísmo muito acentuado dentro da igreja. O que é egoísmo no dicionário? Amor exagerado aos próprios interesses a despeito do outro. Paulo identificou um segundo inimigo, que a igreja ou fingia que não via, ou virava a cabeça, ou que simplesmente não se dava conta, que era a vaidade. O que é vaidade? É a qualidade do que é vão, vazio. O terceiro inimigo que Paulo identifica e começa a trabalhar com essa igreja é o espírito messiânico. O que é o espírito messiânico? É a igreja achar que ela é superior. As pessoas dentro da igreja acharem que são superiores, que são mais santos, que são mais importantes, que é essa igreja que vai resolver o problema do mundo. Na verdade, quem resolve o problema do mundo é Cristo através da igreja. Por pessoas que, em papel de liderança, achavam que todo mundo tinha que obedecer, que não podia conversar, que não podia aconselhar, que era um canal fechado, que se alguém falasse era enfrentado como uma confrontação à liderança. Aí o apóstolo Paulo, então, ele exorta essa igreja de Filipe e ele apresenta algo que é importante e verdadeiro. Aí ele, nos ensinamentos dele, o que a gente entende? A diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Tem um segundo Adão? Filosoficamente, sim. Já vou explicar. O primeiro Adão, ele sentiu a necessidade de ser o próprio Deus. O primeiro Adão era o primeiro Adão, literalmente, do Jardim do Éden, que é o que a gente lê lá. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, falando do fruto, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então vamos lá. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. O que Adão faz? Vou comer o fruto. Então Adão, apesar de ele estar naquela intimidade com Deus, de ele ser tão abençoado, ele tem esse ímpeto de, por que não?
Por que não ver o mundo como Deus vê? O segundo Adão, Jesus, e essa a elasticidade aí da ideia didática que eu quero montar aqui, chamando Jesus de segundo Adão, Jesus ele não se apegou de maneira egoísta aos seus atributos, aos privilégios que ele tinha como filho de Deus. Só que, não é só, ele aceita humildemente a vontade do Pai. Ou seja, ele era filho de Deus, ele era poderoso como Deus, ele estava já no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus já anunciou que Cristo viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus está lá desde o início, mas ele aceita de maneira humilde a vontade do Pai e ele abre mão, se esvazia de toda essa divindade para cumprir a vontade do Pai. E ele entende que naquele momento não era para ele ser Deus, era para ele ser homem, era para ele ser humano aqui na Terra. E isso é importante a gente entender, porque isso é a base do Novo Testamento. E Paulo, ele precisou usar desse entendimento com a igreja, avisando ela que Jesus era o próprio Deus, mas quando veio em carne, ele foi o próprio homem, para que a igreja parasse de querer ser Deus no mundo. E a igreja entendesse, não, nós somos homens, nós não somos superiores, nós não somos perfeitos, a gente não se ama como a gente acha que se ama, a gente não se ajuda como acha que se ajuda. Então a gente é homem, a gente tem as limitações, mas a gente vai deixar Deus agir. E eu vou aceitar a lei de Deus, eu vou aceitar o direcionamento de Deus e vou cumprir. O que é interessante e a nuance do que Jesus faz é o seguinte: ele não rejeita os seus atributos divinos. Ele não rejeitou. Ele podia nascer e viver como qualquer ser divino morando aqui na Terra. Só que ele escolhe ser homem, ele se esvazia, ele não rejeita. Ele não rejeita Deus, ele não rejeita os seus atributos, ele não rejeita a sua divindade. Ele se esvazia disso. Ele passa por humilhações. Lembra das humilhações? Nunca cometeu um crime, nunca cometeu um pecado, foi perseguido, foi torturado de maneira brutal, a ponto de a pele dele ser arrancada, foi crucificado. Mas ele escolhe seguir os planos de Deus e cumprir a promessa e cumprir o seu chamado. Ao contrário de Lúcifer, que queria ser igual a Deus e foi derrubado dos céus, e do próprio Adão, que teve a separação de Deus, porque também não quis se esvaziar dos seus privilégios, não quis se esvaziar daquilo que havia no seu coração, da sua própria vontade, e quis ser Deus. Aí a gente vai ler agora Filipenses, de 5 a 8, que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. A atitude daquela igreja e daquele povo de Filipe estava errada. Assim como estava errada a motivação de seus corações. O que fazia com que eles se tornassem igreja, a motivação por trás, estava errado. E Paulo vai lá e coloca o dedo na ferida. Quando Paulo vai visitar a igreja de Filipe, eles organizam tudo, deixam tudo super bonito, para criar a imagem de uma igreja linda, uma igreja perfeita, uma igreja
limpa, decorada. E eles queriam mostrar para Paulo quão grande eles eram, quão sábios eles eram, quão unidos eles eram. Mas eles queriam mostrar uma aparência. E Paulo fala disso. Paulo fala da intenção por trás do que eles estavam fazendo, do que realmente estava no coração deles. Uma coisa é o que a gente quer transpassar para os outros. Outra coisa é aquilo que está no nosso coração. E Deus sabe. Deus sabe o que está nos nossos corações. Ele enxerga. A gente pode esconder. A gente pode esconder até do nosso cônjuge, da pessoa mais próxima. Mas de Deus não tem como. E Deus hoje, Ele quer que a gente olhe para aquilo que está lá no fundo do nosso coração. E o Espírito Santo vai guiar cada um de vocês para saber. Deus está falando alguma coisa específica no coração de cada um. E como eu disse, talvez só você saiba. Talvez você já contou para o seu cônjuge, talvez não. Talvez você já contou para um amigo, uma amiga, talvez não. Mas Deus hoje Ele quer ir fundo nesse coração. Porque tem alguma coisa lá que Ele quer que você tire de lá. Paulo, ele queria justamente que aquela igreja entendesse isso para começar a tirar a coisa de dentro da igreja, no sentido de coisas do coração da igreja, para que pudesse ser ministrado. Por quê? Se meu coração já está cheio, tem como colocar alguma coisa a mais? Não vai entrar. Meu coração já está tomado por preocupações, pelo meu egoísmo, pela minha inveja, pelo meu sofrimento, pelos meus problemas, pelas minhas falhas de caráter, pelo meu vício. Meu coração já está cheio, ele está ali fechadinho. Então Paulo, ele primeiro exorta para que a igreja entenda. Bom, a gente não é tão perfeito, a gente não é tão superior quanto a gente achava que a gente era, a gente não ama tão próximo quanto a gente achava que a gente amava. Então começa a tirar coisas do coração daquelas pessoas para que a ministração de Deus pudesse então entrar e causar transformação. Ele investe tempo para mostrar para essas pessoas que Jesus, que era dono de tudo, todo-poderoso, Filho de Deus vivo, Ele se tornou carne para que as pessoas pudessem entender o verdadeiro evangelho que Ele veio trazer. Vou explicar isso. Jesus, Ele não deixou a sua glória, a sua majestade e seus poderes no céu. Muita gente não entende isso. Quando Ele vem do céu para a terra, Ele não deixa no céu seu poder, sua glória e sua majestade. Tudo isso acompanha Ele, desde o dia que o Espírito Santo concebe Ele. Mas Ele se esvazia de tudo isso por causa de um propósito. O que eu estava explicando é o seguinte, que Jesus, Ele não deixa a sua glória, majestade e seus poderes no céu. Ele vem para a terra, desde o dia que Ele é concebido, Ele continua com a sua glória, com o seu poder, sua majestade, só que Ele se esvazia disso por causa de um propósito. E por que isso? Porque Ele precisava se esvaziar de tudo isso para se relacionar com os homens. Se Jesus, ao morar aqui na terra, Ele tivesse deixado seu coração cheio de coisa boa, poder, glória, majestade, a maneira como as pessoas se relacionaram com Ele teria sido diferente. E a maneira como a gente hoje se relacionaria com Ele seria diferente. Sabe por quê? Porque quando a gente está passando por um problema, a gente diria assim, Deus, você não sabe o que eu estou passando. Porque Ele veio para cá como Deus. E Ele não se esvaziou de toda a sua divindade. Mas por Ele ter feito isso, Ele passou exatamente por tudo que a gente passa. Ele teve os mesmos problemas. Pessoas, parentes, familiares, amigos morreram. Ele teve luto, ele ficou doente, ele teve gripe, ele sentiu dor, ele trabalhou e ficou cansado, ele teve ferida nas mãos de trabalhar. Tudo o que a gente passou, Ele passou, porque Ele se esvaziou de si mesmo. Então hoje, quando a gente faz uma oração para Ele, a gente pede ajuda, Ele diz assim, filho, eu sei o que você está passando, e eu sei como te ajudar. Eu sei como fazer você passar e superar essa dificuldade.
e superar essas preocupações. Então, ele se esvazia de si mesmo para cumprir a missão, para cumprir o chamado dele. Amém? E quer ver como a Bíblia fala disso? Quais são as 3 coisas que Deus / Cristo é? Onipresente, onisciente, o que mais? Onipotente. Presente em todo lugar, sabe de tudo e tem todo o poder. Mas olha que interessante, apesar de a Bíblia não usar essas palavras para dizer que Jesus não usava desses poderes porque se esvaziou, a Bíblia mostra pra gente em determinadas passagens que esse era o caso. Por exemplo, Lucas 13:22 mostra que Jesus não usou sua onipresença. Por quê? Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo ensinando todo mundo ao mesmo tempo. Ele tinha um alcance limitado. Ele precisava caminhar até uma cidade, falar com aquelas pessoas, caminhar até a cidade, falar com as outras pessoas. Ele não usou a onisciência. Como assim? Jesus não sabia de tudo desde o início? E aquele fato aos 12 anos que ele ensinou a lei, aquilo foi porque ele estudou. Foi porque ele se esvaziou de si mesmo e passou por todo o processo de parar para ler a Bíblia. Coisa que às vezes a gente não quer fazer porque a gente tem outras prioridades. Porque a gente quer olhar o YouTube, porque a gente quer olhar o Insta, porque a gente quer olhar a TV, porque a gente quer ficar no WhatsApp, porque a gente quer ler um outro livro que fala do sei lá o quê. Jesus, por ele ter se esvaziado e ter se esforçado para estudar a palavra de Deus e entender, ele nos fala: eu sei que é difícil, eu sei que tem outras coisas que vão chamar mais a tua atenção, eu passei por isso, mas fica aqui comigo, senta do meu lado que eu vou te ajudar nesse processo. Quer ver? Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele crescia, ele veio com HD zerado, como a gente. E ele foi alimentando esse HD com a palavra de Deus. Atos 10:32 mostra que Jesus não usou todo o seu poder. Ele não usufruiu da onipotência. Quer ver? Atos 10:38 fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja bem, Atos diz que Jesus, quando homem, foi ungido por Deus com o Espírito Santo da mesma maneira que a gente é. Então Jesus, ele pode falar pra gente: galera, eu sei a transformação que é na nossa vida, na tua vida, quando você deixa o Espírito Santo te ungir. Ele pode falar isso pra gente. O Evangelho nos diz lá em 2 Coríntios 3:18 que a gente também pode crescer de glória em glória. O próprio Jesus foi foi crescendo à medida que Deus foi entregando a ele. E olha que bonito isso, se vocês querem uma frase para levar para casa, é isso. Quando Jesus se esvaziava, ele se esvaziava do próprio poder de Deus que estava nele. Porque se ele fosse o próprio Deus na terra, ele não poderia dizer pra gente que a gente poderia fazer obra igual ou maior. Lembra que Jesus fala isso? Jesus reúne seus apóstolos e fala: tá vendo tudo que eu fiz? Vocês viram eu curar cego, eu curar paralítico. Vocês viram eu curar doenças, eu resgatar pessoas, restaurar vidas, expulsar demônios. Vocês vão poder fazer coisas iguais ou maiores. Só que olha a nuance. Se Jesus não tivesse se esvaziado de toda a divindade, se ele ainda fosse o Deus, o que os apóstolos entenderiam, o que a gente entenderia hoje? Eu posso ser Deus, assim como Adão pensou. Então eu posso ser igual ou maior que Deus? Jesus, então, ele se esvazia, ele fala: eu sou homem que busquei a presença de Deus e Deus age através de mim.
O que Jesus fazia era o Pai agindo através da sua vida. Jesus falou isso o tempo todo. E é isso que a gente tem que entender. Nós, se a gente fizer coisas maiores ou iguais a Cristo, se a gente cumprir a lei, amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, se fôssemos anjos aqui na terra, ainda assim não seríamos Deus. Somos pessoas as quais são usadas por Deus. E isso remete ao que eu falei lá no início. Quantos voluntários no Sul estão sendo usados por Deus? Eles não são deuses, mas eles se esvaziaram de si, abriram mão das suas prioridades e aí Deus age no meio deles. Faz sentido o que eu estou falando? Mateus 6,33 diz assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui a gente começa a entender por que Jesus conseguia fazer tudo isso. Por que ele conseguiu abrir mão de ter uma casa, literalmente? Por que ele abriu mão de ter guarda-roupa, literalmente? A gente vê pessoas hoje sofrendo, e eu sofreria também. Não quero subestimar o sofrimento de ninguém. Eu estaria arrasado se eu perdesse minha casa, minhas roupas, meus móveis. Estaria arrasado, como se o mundo tivesse acabado. Então, eu estou junto com todo, no mesmo nível que todo mundo que está passando por isso. Mas aí a gente reflete sobre o comportamento de Jesus. Ele voluntariamente abre mão da sua casa, de todos os móveis que tem lá. Ele abre mão do seu guarda-roupa e ele sai com uma mochilinha, talvez, uma sacola, com uma segunda túnica, talvez, para trocar de roupa, enquanto uma seca ele veste a outra. Ele voluntariamente faz isso para seguir os planos de Deus. Ou seja, ele busca primeiro a vontade de Deus. Depois ele busca a sua necessidade, as suas vontades. Quando ele se esvazia da sua divindade, ele começa a ter as mesmas necessidades e vontades que a gente tem, os mesmos impulsos. Ele era tão humano quanto a gente, mas por se esvaziar, ele consegue ser, nesse ponto, esse altruísta, esse mártir, esse Deus, esse homem tão divino. E aí fica pensando, poxa Vinícius, mas quer dizer que eu tenho que sair como andarilho? Não é isso. Mas a reflexão é a seguinte: o cara que conseguiu fazer isso, ele mudou a história da humanidade. E de novo, ele era homem como a gente. Ele que conseguiu deixar tudo para trás e sair com uma mochilinha nas costas, ele mudou a história da humanidade. É o que eu vivo dizendo. Que ano que a gente está? 2024, depois de Cristo. Até o tempo é contado a partir de Cristo. Então olha como é importante se esvaziar e deixar Deus começar a colocar o que Ele quer no nosso coração. Jesus, ele não podia ir contra a palavra do Pai. Ele não veio para criar novas leis. Ele veio para cumprir as que já existiam. Ele pegava a lei de Deus e dava vida para ela. Ele dava sentido. Enquanto os religiosos, eles seguiam a lei ao pé da letra, porque eles não entendiam o sentido da lei, a intenção da lei. Jesus vem e traz vida para a lei. E traz isso para os nossos olhos. E abre o entendimento para a humanidade. Ele coloca o Espírito Santo nas leis. Mateus 6, 31 e 32 diz o seguinte: portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, como nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus, ele não saiu dizendo assim: não, eu vou fazer um pé de meia, eu vou ter o dinheiro no banco, aí eu vou ser peregrino, porque pelo menos eu sei que eu vou comer. Ele sai sem se preocupar. É louco isso. Ele sai sem se preocupar. Ele não sai com um Mastercard, um cartão no bolso, com etcecato. Ainda naquele tempo, né? Ele sai sem nada. Você que nem o professor de Manaus. Exatamente. Vê quando Jesus
entra no coração de alguém, como o nosso comportamento muda. O quão lindo a gente não achou. O pessoal de, se não me engano, foi Manaus, que foi para Porto Alegre sem nada no bolso, sem ter o que comer, sem ter onde ficar, mas foi para ajudar. Não é lindo? Então, pessoas que entenderam isso são pessoas que transformam a sociedade. E é isso que Jesus fala aqui, é isso que a palavra está falando em Mateus. Cara, não te preocupa. Em outra passagem a gente vê, Deus veste as flores com roupas mais lindas que do rei. Os passarinhos que não trabalham recebem um alimento. Vocês que são muito mais valiosos que a flor e o passarinho, por que se preocupam? Se a gente conseguir entender a profundidade disso, a nossa vida muda e a gente vira agente transformador na sociedade. Ele está falando para aquelas pessoas naquele tempo que só pensavam em comer, vestir, coisas materiais, que as pessoas são incrédulas, que não acreditam naquilo que Cristo veio trazer. Especificamente da igreja de Filipe, que eles estão vivendo o evangelho de palavra, de gesto bonito, porém sem eficácia nenhuma. A comida naquela época a gente era algo completamente diferente, não tinha um mercadinho dentro do condomínio. No Brasil tem dentro do condomínio, né? Não precisa mais nem sair, né? Não tinha Amazon. Eu peço o negócio de manhã, de tarde já chega. Comer era assim, eu saio para colher, eu saio para caçar, e quando eu venho com uma caça, a gente traz a caça e faz festa e todo mundo se alegra. Eu saio para pescar, eu passo a madrugada pescando, eu passo dias em alto mar, e aí quando eu volto, aí tem festa. Jesus disse que a alegria não significa, aquela alegria não significava nada para o reino de Deus, que eles precisavam deixar isso para trás, contra a cultura. Jesus era um cara que é contra a cultura. Qual é a cultura de hoje em dia? Egoísmo, confusão. Cada um no seu cantinho, isolado. A pandemia veio até reforçar essa questão. Jesus estava falando sobre uma geração que estava tendo uma sobrevida, uma subsistência, algo supérfluo. E eles achavam que a felicidade era aquilo. E Jesus veio dizer, não, a felicidade de vocês não é isso. Ele estava mostrando que isso estava errado. Que Jesus não veio e morreu na cruz de maneira tão dolorosa, tão brutal, para que eles tivessem uma sobrevida. Não foi essa a missão de Cristo. A gente precisa ser feliz a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E sabe o que às vezes nos impede de fazer isso? É quando alguma coisa está errada nas nossas vidas, apesar de a gente estar buscando o reino de Deus. Falamos disso nos últimos dias. Agora é a hora que, como Cristo falou, apesar de estar dando tudo errado, eu deposito a minha vida nas mãos de Deus, porque eu sei que o mundo financeiro deu uma baixa na bolsa, mas estou investindo em Deus, porque eu sei que a alta vai ser muito maior depois. Não importa se as coisas não estão indo bem, o saldo final é sempre positivo, nas mãos de Deus. Jesus ele veio então falar algo profundo para aquela geração. Abacuque diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus na minha salvação. Olha que lindo isso. Ainda que eu não tenha mais nada, ainda que esteja tudo devastado, que eu esteja no meio do deserto sem nada, ainda assim eu exalto a Deus, o Deus da minha salvação. Tiago 4. Agora prestai atenção, vós que clamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano. Olha Deus falando com a gente, morando fora. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar:
Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Cara, nossa vida ela é uma neblina. Ela passa assim. E a gente quer ficar perseguindo coisas, colocando prioridade no nosso coração que passam assim também. Que o tempo corrói, que o ladrão rouba. Ou coisas no nosso coração que levam à discórdia, que levam à perdição, que levam às trevas. Muitas vezes a gente faz nossas próprias escolhas sem a direção de Deus. Talvez muitas das vezes, ou sou só eu que poderia dizer a maioria das vezes. Às vezes a gente pede para o pastor ou para o líder, ora por mim, abençoa e não sei o quê. A gente pode orar, a gente pode abençoar, mas é o que Deus quer? Antes de você pedir oração, você perguntou para Deus? Quantas vezes a gente está buscando a coisa que a gente quer, mas será que Deus deseja que a gente conquiste essas coisas? Vamos buscar a Deus, galera, vamos jejuar, vamos tomar a Deus, vamos tomar as decisões das nossas vidas, entregando para Deus. E assim, não caiam no erro de entregar alguma coisa para Deus e achar que Deus vai falar com uma voz audível, que vai cair um pedaço de folha com um texto escrito para você, que alguém vai te parar na rua e vai te dizer, Deus mandou te falar isso. Isso acontece? Acontece. Mas não é a regra. Quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração e a gente apresenta aquilo que está no nosso coração para Ele, Senhor, eu preciso tomar essa decisão, Senhor, eu estou sofrendo por causa disso, Senhor, isso, Senhor, aquilo, e a gente entrega isso de verdade, e a gente dá espaço para o Espírito Santo atuar, a própria decisão que a gente toma depois de um tempo já foi guiada pelo Espírito Santo, mas se a gente entregou. Então não necessariamente você vai escutar Deus falando, você quer dobrar a esquerda ou a direita? Então dobra a direita. Se você entregar isso de fato no teu coração e buscar a presença de Deus, o Espírito Santo vai te levar a dobrar para a direita. Mas entrega para Deus. Deus nos deu a terra para governar ela. Nos deu inteligência para governar a terra. Não é só para a gente prosperar, se multiplicar, crescer, avançar, performar. Ele quer que a gente faça tudo isso, depois de buscar a presença dele. Foi assim com Adão. Adão, vem cá, vamos conversar, a gente vai conversar todos os dias de tarde. E agora que eu te criei, agora que a gente tem relacionamento, agora você pode dominar a terra. Começa por Deus criando Adão e querendo ter relacionamento com ele. Quando a gente busca o reino de Deus, tudo coopera em nosso favor. Muitas pessoas são abençoadas porque colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Mas para acabar, galera, como saber o que Deus quer de nós? Eu não tenho uma resposta específica para ti. Keila, Deus quer que você faça isso. Se Ele me revelar, obviamente que eu vou te falar. Mas eu não tenho essa resposta. Mas a Bíblia nos dá uma direção. Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se Jesus conquistar o nosso tesouro, automaticamente Ele conquista o nosso coração. Ele quer conquistar o nosso ego, a nossa vaidade, os nossos problemas? Não. Ele quer conquistar a nossa atenção, a nossa prioridade, o nosso amor, a nossa disposição. Se isso for o nosso tesouro, aí Jesus conquista o nosso coração, aí é um caminho sem volta, galera. Marcos 10 diz assim: e colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se indagou-lhe: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honrarás teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou
Contudo, te falta algo mais importante. Vai e vende tudo que tens, entrega-os aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. E aqui eu vou dar uma viajada um pouco. Esse cara que era muito rico no Oriente Médio, você sabe como é que é a galera no Oriente Médio? Eles te abordam como se fossem os melhores amigos, né? Parece carioca, né? Carioca, você começa a conversar, depois de 30 minutos parece que é seu amigo de infância, né? É um jeito natural de tratar as pessoas. Rico, então, é aquele cara, meu amigo, não sei o que, vem cá, já chega abraçando. Ele já chegou falando, bom mestre, Jesus já deu um corte nele, não? Calma aí. Bom é meu pai, ok? Já, fala, a gente não tá no mesmo nível, porque eu sei que tá no teu coração. E Jesus vai lá e revela. E Jesus estava mostrando ali qual era o tesouro daquele homem. E qual é o tesouro no teu coração? E quando eu falo tesouro, não pensa uma coisa positiva. O tesouro que a gente se refere aqui é saber o que está tomando o teu coração, onde você colocou o teu coração, o que você está depositando no coração. É preocupação, é frustração, é sofrimento? Não está na hora de se esvaziar disso e deixar Deus agir? Jesus fala algo simples para aquele jovem: busca primeiro o reino de Deus. O que o jovem falou? Mas eu fiz tudo que a lei mandou, mas a posição número 1 no meu coração são as coisas que eu tenho. No nosso caso pode ser uma preocupação. Lembra que nós falamos semana passada? Não transformar o seu sofrimento num filho mimado, porque ele te destrói, ele suga, esse problema suga as suas energias. É disso que a gente está falando. E galera, não sei se alguém já se deu conta disso, mas o que Jesus falou para aquele homem era o que eu queria que Jesus falasse para mim. E talvez muitos de vocês querem falar: cara, você vai ter a bênção de ser meu discípulo e caminhar comigo, um homem que transformou a história da humanidade. Eu vou deixar tu aqui embaixo da minha asa. Olha o que foi proposto para aquele homem. Não era só tipo, vira um crente. Não, Jesus falou: vem e me segue, vem comigo. Cara, imagina Jesus hoje, se ele estivesse na terra, ele entra por aqui e fala: ei, querem vir comigo? E a gente fala: mas eu acabei de comprar uma televisão 50 polegadas. Não vou deixar minha televisão para trás. Ou, Senhor, eu até queria ir contigo, Jesus, mas eu estou com um sofrimento aqui que eu estou sem ânimo para fazer nada. E é isso que está no meu coração. O andar com Deus é tudo, o pouco com Deus é muito. E vale muito mais aquilo que está em nós que aquilo que está no mundo. Aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Jesus está nos dizendo para buscar Ele, buscar o seu reino. Todo o resto vai ser nos acrescentado, amém? Que a gente busque a face dele, o que ele tem pra gente. Porque as portas estão abertas pra gente. A porta está aberta, galera. A porta está aberta, a gente não precisa meter o pé na porta. Jesus já abriu a porta. Só que a gente tem que buscar ele em primeiro lugar, é só isso. Não tem segredo. Não precisa fazer teologia para entender isso. Não há nada mais importante no futuro próximo do que a gente largar tudo que a gente acha que é importante e a gente falar: Senhor, o que você tem para mim? Eu preciso de Ti, do Teu poder, entender o que eu estou fazendo aqui, e eu deposito então minha vida nas Tuas mãos. Amém?